Olá, sejam bem-vindos. Aqui o pastor Dernival Silva e nós estamos na série sobre o apóstolo Paulo. Hoje falaremos sobre o perseguidor. Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2 diz, abre aspas, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Fecha aspas. A narrativa bíblica sobre Paulo começa na morte de Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, morto por amor a Cristo, o primeiro a ser martirizado por confessar ao Senhor como Salvador. Saulo de Tarso consentiu na morte de Estevão, conforme podemos ver em Atos 8, do 1 ao 3. Abre aspas. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Fecha aspas. Quem aceita suborno também é culpado. Quem aceita produtos obtidos por roubos, sabendo a procedência, também respondem por receptação. Quando Saulo consentiu na morte de Estevão, tornou-se um assassino. A Bíblia não diz explicitamente quantas pessoas Saulo prendeu ou matou. Mas em Atos 9, quando diz que ele ainda respirava ameaças e mortes, é porque com certeza ele estava prendendo, consentindo em mortes, ou mesmo participando da morte daqueles que seguiam a Jesus. Creio que Saulo nunca quis ser um assassino, mas ele acreditava estar cumprindo a lei e fazendo a vontade de Deus, que ele na verdade ainda não conhecia. Quando pediu cartas ao sacerdote para prender os cristãos, Saulo pensava que poderia resolver as coisas com as suas próprias forças. Mais tarde, Saulo descobriria que estava lutando contra o próprio Deus. Saulo sempre aprendeu com as leis de Israel que deveria agir com toda a justiça, olho por olho, dente por dente. Deuteronômio 19, 21 diz, abre aspas, O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Fecha aspas. Era conforme esta lei que Paulo acreditava que deveria agir. A verdade é que quando Deus entregou a lei a Moisés nos 10 mandamentos, o Senhor ordenou que não deviam matar, que não deviam roubar, adulterar e etc. Os 10 mandamentos foram ramificados pela permissão de Deus a Moisés em mais de 600 leis, precisamente 603 leis. Pois aquele povo que ficou escravo no Egito por mais de 400 anos tinha um coração muito duro e não aprenderiam a ser uma nação de outra forma. Se as penas aplicadas no deserto não fossem duras, eles nunca aceitariam. Eles matariam uns aos outros, pois não tinham temor a Deus. O povo de Israel haviam sido libertos do Egito por Moisés, o libertador, mas eles precisavam ainda ser libertos do pecado e do mundo. E isso não seria feito por sangue, ovelhas ou bodes, mas somente pelo grande libertador, o Filho de Deus, o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo aguardava a promessa do Messias, mas nunca pensou que era Jesus de Nazaré,
o próprio Cristo. Isso porque, para Paulo, Jesus estava morto e não havia libertado o povo do jugo da escravidão e também do Império Romano. Mais tarde, Paulo escreveria na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 15, abre aspas, porque a lei opera a ira, porque aonde não há lei, também não há transgressão. Fecha aspas. O povo tinha a lei, mas aguardavam pelo Messias que traria um justo governo sem transgressão e dor. Estando Jerusalém vivendo sob o domínio romano, não compreendia que o Cristo havia de padecer, de morrer por nossos pecados, para ressuscitar ao terceiro dia. E assim sendo, Deus, o testador, cumprir a lei. Romanos 13:10 diz, abre aspas, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, fecha aspas. E em Hebreus 9:16 ao 17 diz, abre aspas, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Fecha aspas. Para entendermos o porquê Saulo e os fariseus não acreditavam em Jesus, precisamos compreender um pouco de Jerusalém na época de Jesus e de Paulo. O Império Romano, predito por Daniel como o Império de Ferro na época de Jesus, era o mais forte império, segundo Daniel 7:7. O Império Romano não estava preocupado com as religiões desde que elas não interferissem em seu governo e cumprissem com os impostos. Os sacerdotes, na verdade, odiavam os romanos, mas pelo fato de poder cultuarem a Deus, ainda que não mais como eram em tempos passados, acabavam se submetendo ao domínio do governo romano. Para eles, de certa forma, era melhor do que serem mortos. Eles tinham o templo, ainda que profanado, mas concordavam com a situação. Os sacerdotes da época de Jesus recorriam a Pilatos, pois não podiam matar ou punir alguém sem ordem de Roma. Os sacerdotes se submetiam, de certa forma, ao governo romano, pois não queriam perder suas regalias, seus corações estavam cegos. Por isso, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas eles não o receberam, segundo João 1:11. Mas Paulo não perseguia os cristãos por causa do governo romano, e sim porque acreditava estar no propósito de Deus seguindo a lei. O povo de Israel estava sob o domínio de Roma e já cansados de tantos impérios os dominando, já havia muitas seitas em Jerusalém. Paulo não estava disposto a tolerar mais uma, muito menos porque os seguidores de Jesus diziam que ele era o Messias, o Filho de Deus, que libertaria o povo da opressão. Para Paulo, Jesus jamais seria o Messias, pois o povo continuava sendo oprimido por Roma. Os homens em Jerusalém estavam perversos. Paulo não via motivos para acreditar que Jesus era o Cristo. Mas isto mudaria porque o próprio Cristo teria um encontro com ele. E isso aconteceu na estrada de Damasco. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se gostarem, curtam e compartilhem para que mais pessoas venham a conhecer o conteúdo que nós temos postado. Depois nós falaremos no próximo episódio sobre o encontro de Paulo com Jesus. Hoje falamos sobre o perseguidor. Deus abençoe a todos.